Vamos falar agora da unidade 4 da nossa matéria de nutrição humana. A gente está falando na unidade 4 sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. O que é esse guia alimentar? Há muitos anos atrás, se preconizava que um adulto, para se manter saudável, ele tinha que consumir 2.500 calorias por dia. E essas 2.500 calorias eram distribuídas ao longo do dia em todos os alimentos fornecedores de energia. Então, os alimentos fontes de proteína, os alimentos fontes de carboidrato e os alimentos fontes de lipídio. Além, claro, das vitaminas, minerais, água e fibra, que não são calóricos, mas fazem parte de uma alimentação saudável. Porque antes, isso, década de 90, se preconizava que saúde era não ter doença. E aí se dizia que se uma pessoa consumisse 2.500 calorias por dia, isso num estudo populacional, a pessoa se mantinha saudável. Mas o que se pensava? Como é que se distribuía isso? Por exemplo, eu, Jucimara, que sou pequena, peso pouco, sou baixinha, eu consumiria 1.800. De repente, uma outra pessoa consumiria 2.800. Então, numa média, comia 2.500 para todo mundo. Então, é uma média populacional. Não quer dizer que todo mundo tinha que consumir a mesma coisa. Era uma média populacional. Mais recente, coisa de uns 5, 10 anos para cá, se observou o aumento do número das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, e também através de vários estudos populacionais, as faculdades federais fazendo pesquisas em todo o país, vendo o que se consumia, o quanto se consumia e quais doenças aquelas pessoas tinham, se observou que 2.500 quilocalorias por pessoa era muita coisa. E aí se baixou o consumo médio populacional para 2.000 calorias por dia. E para ficar mais claro essa orientação nutricional para a população, foi desenhada uma pirâmide. Uma pirâmide. Qual é a característica da pirâmide? Ela é larga embaixo e ela vai afunilando para cima. E os alimentos foram distribuídos dentro dessa pirâmide. E foram distribuídos se pensando, os alimentos que estão na base mais larga da pirâmide são aqueles alimentos que precisam ser consumidos em maior quantidade, que devem estar em todas as refeições. E à medida que vai afunilando a pirâmide, significa que o alimento precisa ser menos consumido. Então, ali foram colocados os alimentos fontes de carboidrato, fonte de proteína, fonte de vitaminas e minerais, a água e os alimentos fontes de lipídio. Na base da pirâmide, então, desse guia alimentar da população brasileira, correspondendo a uma média de 2.000 calorias por dia, na base da pirâmide estão todos os alimentos fontes de carboidrato. Então, estão pão, arroz, batata, inhame, mandioca, macarrão, milho, o fubá, né, que vem do milho, e aí esses alimentos preparados de acordo com a cultura daquele país, já que a gente já falou que a alimentação, daquele estado, perdão, já que a gente já falou que a alimentação ela é muito cultural. Então, por exemplo, na Bahia é comum o cuscuz no café da manhã. Para nós aqui no Sudeste é muito comum o pão com manteiga, né, e o cafezinho, a média, né, café com leite. Em áreas rurais é comum consumir vegetais cozidos, batata doce cozida, inhame cozido, mandioca cozida, ou aipim. Então, os alimentos fontes de carboidrato, eles estão na base da pirâmide e esses alimentos devem estar presentes em todas as nossas refeições por dia. Logo em seguida, no segundo estrato, no segundo degrau da pirâmide, então, o primeiro degrau ou estrato é a base, o segundo, ele é dividido em dois. De um lado vai estar verduras e legumes, e do outro lado vão estar as frutas, porque eles também são fontes de carboidrato, mas em menor quantidade, mas são fontes de vitaminas e minerais e fibras, que são importantíssimos para a nossa saúde. Então, o segundo grupo grupo alimentar importante para a nossa alimentação, logo em seguida do carboidrato, são
os alimentos reguladores, frutas, verduras e legumes, fontes de vitaminas e minerais. Também vão ser fonte de carboidrato ou lipídio, por exemplo, abacate, né? Um alimento que é bastante gordura, mas o predominante das frutas, verduras e legumes são vitaminas, minerais e fibras. O terceiro estrato da pirâmide, então já está funilando mais, vão estar os alimentos proteicos, alimentos fontes de proteína. Então, vão estar leites, carnes e também feijão, leite, carne e ovo. Não todas as carnes, né? Quando eu falo carne, é frango, é carne de caça, é carne bovina, carne suína. Carne de aves, então frango, peru, pato e o ovo. E também leite e derivados, então leite, queijo e iogurte. E também vão estar aqueles alimentos vegetais que também são fonte de proteína, como, por exemplo, o feijão, a soja e o amendoim. Eles estão no terceiro estrato da pirâmide. E, por último, na pontinha da pirâmide, bem na pontinha, lá em cima, vão estar açúcares e gorduras. Açúcares são o açúcar, o mel, o melado. Quando a gente fala açúcar, a gente fala açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, o próprio melado de cana, o caldo de cana. E na gordura vão estar o óleo que a gente usa para cozinhar, né, que a gente fala óleo de cocção. Vai estar o azeite que a gente usa nas saladas e vão estar também outras gorduras, como, por exemplo, manteiga que a gente passa no pão, maionese. Então, observem que nessa pirâmide não existe alimento proibido. Existe restrição de quantidade de consumo. Não existe restrição de consumo. Não é proibido comer doce, mas é recomendado que se coma pouco doce. Não é proibido comer fritura, porque tem gordura na nossa pirâmide, mas a gente recomenda consumir o mínimo possível de fritura, certo? Então, vocês vão ler o material de apoio, qualquer dúvida, vocês deixam lá a pergunta para mim, tá? Mas lembre-se que essa pirâmide, ela é o que se deve consumir e o quanto se deve consumir. Coloquem em prática, observem o que vocês estão comendo e olhem a pirâmide. Anotem, peguem um papelzinho, uma caneta, anota tudo que vocês comerem em um dia, com quantidade, com tudo. E vão para a pirâmide olhar. Será que se eu fosse colocar tudo que eu como dentro de uma pirâmide, ela teria ainda aquele formato? Ou será que ela ia estar toda tortinha? Espero que não. E se estiver tortinha, conserve. Lembrando que a quantidade da pirâmide é uma média de 2.000 quilocalorias por dia. E o quanto que você precisa em caloria é um cálculo que a nutrição faz. Mas pensem no quanto vocês estão comendo, tá? E pensem se o que vocês estão comendo está dentro da pirâmide. E se a pirâmide manteve aquele formato. Tá bom? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida podem me chamar.